Antes de orarmos, quero te convidar a parar por um instante e refletir. Respire fundo. Silencie o barulho ao seu redor e dentro de você. A vida nem sempre nos dá avisos. Às vezes, tudo parece bem, e de repente, uma tempestade se levanta. Você já viveu isso? Uma notícia inesperada, um medo que cresce do nada, uma dor que não dá trégua? A palavra de Deus em Isaías 59:19 nos traz uma promessa poderosa. Temerão o nome do Senhor desde o ocidente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Releia essa parte. Vindo o inimigo como uma corrente de águas. Imagine uma enchente. Ela não pede licença. Ela invade. Ela arrasta. Ela destrói. Assim também são os ataques do inimigo, repentinos, intensos, confusos. Um minuto você está firme, no outro está lutando para manter a cabeça fora d'água. Mas aqui está a verdade. O Espírito do Senhor levanta um estandarte contra ele. Deus se levanta por você. Ele intervém. Ele marca o limite do que o inimigo pode fazer. Se você crê que mesmo em meio às tempestades Deus está agindo por você, escreva nos comentários. Eu confio no Senhor. Nos tempos antigos, um estandarte era muito mais do que uma bandeira bonita. Ele era o símbolo da presença do líder em campo de batalha. Quando o estandarte era erguido, significava que a batalha estava sendo enfrentada com coragem, com estratégia, e que a vitória era possível. Todos se reuniam ao redor dele para lutar juntos. É isso que o Espírito de Deus faz por nós quando o inimigo tenta invadir nossa paz. Ele ergue um sinal visível. Aqui não. Daqui você não passa. Mesmo quando não vemos com os olhos naturais, Deus já está agindo no espiritual. Ele está levantando um limite, dizendo ao inimigo que você não está sozinho. Talvez hoje você esteja se sentindo como se estivesse sendo arrastado pelas águas da ansiedade, da má notícia, de um problema familiar ou financeiro. Mas Deus não está de braços cruzados. O estandarte foi erguido, e esse estandarte tem nome: Jesus Cristo. Ele é o nosso ponto de encontro, o nosso socorro presente, a nossa rocha firme. Quando tudo parece afundar, Ele é quem nos puxa para cima e nos dá novo fôlego. Ele é o guerreiro que não perde batalhas. Se você crê que Jesus é o seu estandarte de vitória, escreva aqui: Jesus é o meu refúgio. Às vezes a luta não vem com aviso. Ela simplesmente chega. Um pensamento negativo que insiste em voltar. Um medo que te paralisa. Uma tentação que te espreita. Uma dor que parece não ter fim. Você tenta orar, mas se sente seco por dentro. Já viveu isso? É como se estivesse no meio de uma enchente emocional. As águas sobem rápido e você mal tem tempo de reagir. Ansiedade, tristeza, confusão, desânimo. Tudo vem ao mesmo tempo. É nesses momentos que o inimigo quer que você pense que está sozinho, que não tem saída. Mas a palavra nos lembra. O Espírito do Senhor ergue um padrão contra ele. Deus não só está vendo, Ele está agindo. Ele está te puxando para fora. Ele está dizendo: não vou deixar você afundar. Mesmo quando você não sente, Ele está lá. Mesmo quando você não entende, Ele continua no controle. Não é sua força que vai te sustentar. É a presença de Deus. É a promessa dele. Ele te carrega quando você não consegue caminhar. Ele te defende quando você não consegue lutar. Se você crê que Deus está lutando por você hoje, declare nos comentários: eu não estou sozinho. A promessa não é apenas de livramento. É de capacitação. Deus não quer apenas te tirar do meio do caos. Ele quer te tornar mais forte do que antes. Ele não permite as lutas para te destruir, mas para te forjar. É difícil entender isso no meio da dor, mas é ali que a fé amadurece. Abacuque 3:19 declara: o Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre as minhas alturas. A corça é um animal ágil, capaz de escalar terrenos íngremes e perigosos sem cair. Deus nos compara a ela. Isso significa que mesmo em meio aos terrenos instáveis da vida, perdas,
traições, doenças, decepções. Ele nos capacita a caminhar com firmeza, com equilíbrio, com graça. Você não foi chamado apenas para sobreviver. Você foi chamado para subir, para andar em lugares altos, para crescer com cada dor e não ser vencido por ela. Deus está te ensinando a escalar montanhas espirituais. Se você crê que Deus está te fortalecendo para caminhar em novos lugares, escreva: Deus é minha força. Talvez você esteja lutando há tanto tempo que já se perguntou: será que Deus me esqueceu? Mas a verdade é, Deus nunca abandona os seus. Ele não se afasta quando a dor aperta. Na verdade, é aí que ele se aproxima ainda mais. Deuteronômio 31:6 nos lembra: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Ele caminha com você nas madrugadas silenciosas, nos dias difíceis, nas lágrimas escondidas. Ele vê a batalha que ninguém vê. E ele não apenas vê, ele vai à frente. Você não está tentando vencer sozinho. O próprio Senhor é quem luta por você. Deus não te chamou para desistir. Ele te chamou para vencer com fé. O que parece o fim pode ser o começo de algo novo. A sua força não vem do quanto você aguenta, mas de quem caminha ao seu lado. Se essa palavra te encoraja hoje, escreva com fé: eu sigo porque Deus vai comigo. Note que o salmista não diz que não haverá angústia. Ele diz que no dia da angústia Deus será refúgio. Isso muda tudo. Não importa o tamanho da tempestade, quando você está escondido em Deus, o mal não te alcança da mesma forma. A dor vem, mas não destrói. A pressão aumenta, mas não te quebra, porque você está guardado por aquele que nunca dorme. A presença de Deus é lugar de descanso, de cura, de recomeço. E o convite hoje é esse: não corra para o medo, nem para as pessoas. Corra para o Senhor. Ele é o seu esconderijo seguro. Se você encontra paz em Deus mesmo em meio às lutas, escreva: tu és o meu refúgio. Quando a dor chega, nosso instinto é correr. Para alguém, para algum lugar. Mas antes de correr para as pessoas, antes de chorar no travesseiro, antes de tentar resolver tudo com suas próprias mãos, corra para Jesus. Ele não é apenas um socorro de emergência. Ele é o pastor presente todos os dias. Ele te entende quando ninguém entende. Ele ouve o que você nem consegue falar. E quando tudo parece perdido, a presença dele é o lugar onde a alma respira de novo. A Bíblia diz que ele acalma a tempestade com uma só palavra. Mas muitas vezes, antes de acalmar o vento ao nosso redor, ele acalma o vendaval dentro de nós. Ele toca a mente acelerada. Ele silencia o medo. Ele abraça o coração quebrado. E ali, na quietude da presença dele, nasce a paz que o mundo não pode dar. Hoje pare. Sente-se aos pés do Senhor. Fale com ele, ouça. Chore se precisar. Mas fique. Porque quem fica com Jesus, permanece de pé. Se você escolhe correr para Jesus antes de tudo, declare nos comentários: Jesus é o meu primeiro refúgio. Não se engane. O inimigo não descansa. Ele tenta dia após dia encontrar uma brecha. Ele age com sutileza ou brutalidade, tentando plantar dúvidas, medos, desânimo. Às vezes, usa pessoas. Outras vezes, situações. Mas a estratégia é sempre a mesma: fazer você duvidar de quem você é, da sua fé e da bondade de Deus. Mas aqui está a verdade que o inferno não suporta. Quando o inimigo vem como uma enxurrada, o Espírito de Deus se levanta com poder. Você não está despreparado. A palavra já te fortaleceu para este momento. Não aceite o medo como verdade. Não aceite a mentira de que você está só. A Bíblia diz que Deus não te abandona, nem nas batalhas mais difíceis. E não importa quantas vezes o inimigo tentar, todas as vezes Deus terá uma resposta maior. Você não é fraco, você é filho. Você é filha, você é protegido, você é amado. E quem é de Deus nunca luta sozinho. Se você crê que Deus já está à frente da sua batalha, comente com fé: Deus é minha defesa. No meio do vendaval, você precisa de algo que não se mova, e esse algo é a palavra de Deus. Quando tudo balança,
Quando o chão parece desaparecer, é nela que você pode firmar os pés. Romanos 8:28 nos assegura: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso quer dizer que nada, absolutamente nada, acontece fora do controle de Deus. Nem o silêncio, nem a espera, nem o não. Até aquilo que hoje dói, amanhã pode ser parte do seu testemunho. Deus transforma lágrimas em cura, decepções em direção e perdas em propósitos. Você pode não entender o agora, mas pode confiar no eterno. Mesmo o que parece atraso ou castigo, pode ser livramento. Tudo está sendo costurado pelas mãos do Pai para o seu bem. Seu futuro está nas mãos daquele que já venceu o fim. Se você decide confiar nas promessas de Deus mesmo sem entender tudo agora, escreva com fé: eu confio no teu propósito, Senhor. Jesus Cristo é o nosso estandarte, a nossa vitória definitiva. Ele venceu a morte, o inferno e todas as forças contrárias a nós. E Ele vive em você, dando força para continuar, coragem para lutar e paz para descansar. Não importa o tamanho da tempestade, Jesus já abriu o caminho para que você ande em segurança sobre as águas turbulentas. Ele é a rocha inabalável, o abrigo certo, o príncipe da paz. Em meio às batalhas você não está sozinho. O próprio Salvador está ao seu lado, intercedendo por você. Agora, eu te convido a orar comigo. Pai Santo, agradeço porque Tu és fiel e poderoso. Mesmo quando não entendo, confio em Teu amor. Que eu possa sempre levantar o estandarte da fé, confiando que a vitória é minha em Jesus. Dá-me força para seguir, coragem para vencer e paz que o mundo não pode dar. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração tocou seu coração, escreva nos comentários: glória a Deus, Ele é fiel. E se precisar de uma oração especial, conte conosco. Estamos aqui para orar por você. Que a graça e a paz do Senhor estejam sempre com você.